A Agência Nacional de Aviação Civil quer acabar com a reserva das 3 primeiras fileiras dos aviões para gestantes, idosos e deficientes. A minuta da resolução, aberta para sugestões desde ontem no site da agência, libera as companhias aéreas para acomodarem esses passageiros em qualquer área do avião, desde que os assentos fiquem no corredor e tenham braços móveis. Esta é apenas uma das novidades do texto da ANAC, criado para substituir a norma de 2007. A prévia receberá sugestões até o dia 5 de setembro, com direito a 2 audiências públicas, ainda sem data marcada. Em seguida, a agência deve publicar a nova resolução com o prazo de 6 meses para adaptação. O número de carros nas ruas não para de crescer em todo o país. E em nossa região, a situação não é diferente. O número de carros tem aumentado em todo o país e Santana de Parnaíba e Barueri não são diferentes. As cidades chegam a ganhar 2,5 novos carros por dia. Esse foi um levantamento feito entre a Folha de Alphaville e o Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Barueri, por exemplo, o ano passado tinha uma frota de 123 mil carros. Esse ano passou a ter 135 mil. São 12 mil novos carros nas ruas da cidade. E Santana de Parnaíba não é diferente. A frota, que era de 54, passou a ter 60 mil, um ganho de 6 mil novos veículos. Fora os veículos flutuantes que só passam o dia nessas cidades. E claro, isso se reflete no trânsito de Alphaville, principalmente para quem precisa enfrentar esse congestionamento. É com você, Alexandre. Obrigado, Ingrid. Na verdade, enquanto o planejamento e a engenharia de tráfego não acompanharem esse crescimento do número de veículos nas ruas, esse problema não tem solução. Isso é verdade. Agora, o que não para de crescer também é o interesse das mulheres pela prótese de silicone. Mas você sabe como escolher a prótese certa? Saiba mais na reportagem do UOL. Olá, e o Saúde de hoje fala da polêmica envolvendo as próteses de silicone. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião plástico Denis Calazans. Uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada em 22 de março, estabeleceu novas regras para a comercialização de implantes no país. Todas as próteses precisam agora de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. As próteses são avaliadas com base em critérios como resistência e composição. A decisão foi tomada depois de um escândalo envolvendo próteses das marcas europeias Pipi e Rofil. Os produtos eram feitos com silicone inapropriado, aumentando o risco de rompimento. O problema envolve 24.500 próteses mamárias no mundo todo. No Brasil, estima-se que mais de 12 mil mulheres tenham colocado implantes dessas marcas. O Sistema Único de Saúde diz que vai substituir todas as próteses gratuitamente. Denis, tudo bem? Tudo ótimo. Denis, a gente acabou de ver aí quase 12 mil mulheres no Brasil teriam colocado essas próteses que deram problema, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer com essas mulheres? Bem, especificamente com essas mulheres, o governo federal, até para tentar, de uma maneira ou de outra, reparar todo esse prejuízo que essas mulheres tiveram, ofereceu um suporte muito bom, e essa foi uma decisão colegiada do governo federal com as entidades de classe, Conselho Federal de Medicina, Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Mastologia, em que nós pudéssemos oferecer condições técnicas, informações técnicas, e através dessas informações essas pacientes pudessem ser assistidas tanto em hospitais da rede pública, quanto por meio dos planos de saúde, através da Agência Nacional de Saúde. Então, todas essas mulheres portadoras dessas próteses que tenham eventualmente detectado e diagnosticado a lesão mamária ou eventualmente a ruptura dessa prótese, todas essas próteses elas têm agora a possibilidade de serem substituídas por novas próteses. Denis, então agora em março, né, a Anvisa decretou uma nova medida que todas as próteses que vão ser utilizadas no Brasil precisam atender alguns critérios, é isso? Precisam ser certificadas. Da mesma forma que a gente faz certificação com camisinha, por exemplo, no país. É exatamente isso. Essa resolução que foi colocada pela Anvisa em meados de março causou uma certa inquietude. Por quê? Primeiro, é necessário que se deixe patente que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apoia toda e qualquer iniciativa
em que aumente a segurança da população e dos pacientes e da equipe cirúrgica. Então, essa é uma medida que veio para trazer segurança. No entanto, há uma preocupação na aplicabilidade dessa resolução, porque nós temos hoje no país em torno de 14 marcas de prótese sendo comercializadas. Nós já temos uma palavra dessas indústrias que eles não têm estoque o suficiente e nem tempo suficiente para poderem realizar todos esses testes que foram colocados por essa resolução. Então, há um certo temor de que possa haver alguma crise de desabastecimento, e isso seria alguma coisa muito prejudicial para a população. Porque a gente não pode, em hipótese alguma, permitir com que as pessoas não tenham acesso a uma tecnologia de ponta como são as próteses de silicone hoje. Então, há uma necessidade de uma adequação um pouco mais flexível nessa recertificação das próteses. Então, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, classicamente, o inverno é o período que as mulheres mais procuram plástica, né? Junho, julho, agosto, né? Tradicionalmente, junho e julho são meses em que há uma demanda muito grande de cirurgia plástica, até por várias questões no Brasil. O inverno brasileiro coincide nessa época, Exato, as férias escolares. Então, existem alguns fatores que fazem com que haja uma demanda muito maior nos meses de maio, junho, julho e agosto, prioritariamente junho e julho. Então, nós tememos que, eventualmente, nós nos deparemos aí com uma situação um pouco crítica nesses meses. Mas muito está sendo feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, no sentido de trazer um período de acomodação e que isso não gere nenhuma insegurança e nem instabilidade no mercado e, sobretudo, nos pacientes. Temos algumas dúvidas dos nossos internautas. Importante. Posso trazer? Claro, por favor. Então vamos lá. Tenho 2 pessoas na minha família que já tiveram câncer de mama. Eu queria muito colocar as próteses. Eu corro algum risco por causa disso? Não. A prótese ela não aumenta a estatística nem tampouco a casuística de câncer mamário. Tá? Existem até estudos que dizem que os pacientes portadores de prótese mamária são pacientes que têm já um quadro de hipomastia, que é uma mama pequena, e esses pacientes têm menor tendência, uma menor estatística para ter esse tipo de patologia. Quer dizer, então não tem nenhuma contraindicação, o fato de ela ter outras mulheres na família que tiveram câncer, não é uma contraindicação a ela colocar prótese? Não, não é. Está segura. E, Denis, colando uma dúvida minha nessa pergunta, quais seriam os cuidados, né? A mulher coloca essa prótese de mama, tem que fazer controles periódicos, essa prótese dura para sempre, como que ela sabe que é uma prótese boa, há risco de vazar esse silicone, quais seriam as precauções aí? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Primeiro, não existem próteses mamárias definitivas no mundo. Todas as próteses merecem, até por serem artefatos sintéticos, eles possuem uma fadiga e, periodicamente, essas próteses precisam ser substituídas. Existe uma cronologia hoje recomendável de que a cada 10 anos essas próteses sejam substituídas por novas próteses. Quer dizer, não tem jeito, a mulher que colocou prótese a cada 10 anos tem que trocar... É recomendável. É recomendável. É cientificamente recomendável. Se ela colocou a prótese aos 20, 30 anos de idade, ela vai ter que trocar durante a vida dela umas 4 ou 5 vezes. Ou, eventualmente, ao chegar um determinado tempo da vida em que a flacidez de pele da mama peça uma cirurgia diferente do que só a implantação do silicone. Nesse caso, ela pode tirar e optar por uma outra técnica que o seu próprio cirurgião vai indicar para ela. Estou querendo colocar prótese de mama, mas tenho vontade de engravidar e, obviamente, amamentar. A prótese coloca alguma limitação para a amamentação? A prótese mamária não altera em absolutamente nada o perfil de amamentação, de lactação da paciente. Se a paciente tiver informação genética para ter leite numa determinada gravidez, ela vai poder amamentar com a mesma qualidade, da mesma maneira que se não tivesse a prótese. Denis, só para esclarecer, a prótese é colocada de uma forma que ela não interfere com o tecido mamário, né? A grande maioria das técnicas hoje, preconizadas e reconhecidas cientificamente, elas permitem com que as pacientes possam aumentar depois do implante mamário. Quer dizer, não interfere diretamente com o tecido mamário. No tecido mamário. E prática de atividade física, exercício, musculação, tudo isso pode ser feito normalmente. A longo prazo não haveria problema algum. Existem as recomendações que são caso a caso e vai muito da conduta de cada profissional, de cada cirurgião que coloca essa prótese de silicone.
mas existem recomendações, mas nada disso interfere a longo prazo. Quer dizer, tirando o período pós-cirúrgico, que provavelmente exige um descanso e tal, né? Tem que sair um pouquinho da academia, depois a mulher pode voltar a praticar atividade física, esportes, e isso não causa um maior risco de rompimento dessa prótese. Não causa risco nem de rompimento e nem tampouco de restrição a essas pacientes. Quer dizer, quando rompe, eventualmente, é por fadiga do material, não tem nenhum acontecimento externo, alguma falta de cuidado, enfim, alguma imprudência que pode levar ao rompimento da prótese. Olha, as próteses mamárias que nós temos hoje no mundo, elas são próteses que elas possuem um gel de silicone no interior delas muito coesivo, diferente do que se tinha muitos anos atrás, que era um gel mais fluido. Então hoje a ruptura, uma eventual ruptura de prótese de mama não é aquela coisa que os pacientes têm em mente, que o silicone é absorvido pelo organismo e pronto, causa milhares de reações. Não, existe uma questão focal hoje e essas próteses elas são seguras a ponto de permitir uma resistência, de ter uma resistência bastante grande e permitir, inclusive, que o paciente sofra algum tipo de trauma mínimo sem que haja esse risco muito grande da ruptura. Tá ótimo. Denis, muito obrigado pela sua ajuda, pelos esclarecimentos aí em relação a essa polêmica aí toda gerada por essa situação específica com as próteses de silicone. Agradeço muito aí a tua ajuda e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. E o Saúde de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir a íntegra da entrevista com o Dr. Denis Calazans, pode checar na nossa página no UOL. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu. O TJ Alfa fica por aqui. Uma boa noite. A gente se vê amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.